Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 17 de março de 2022. Vamos falar hoje dos maiores crimes de guerra que estão acontecendo após a Segunda Guerra Mundial na Europa. É uma catástrofe humanitária que está acontecendo em toda a Ucrânia, mas eu quero falar especificamente da catástrofe humanitária na cidade portuária de Mariupol, na Ucrânia. Eu quero pedir que inscrevam-se no canal. Preciso de vocês inscritos no canal para continuar a produzir material com a mesma qualidade e melhor ainda do que estamos produzindo. Incentivem-me, por favor, inscrevam-se no canal. E também deem seu like e compartilhem com suas redes sociais, que é muito importante. Hoje, uma coisa que me chocou, me desculpem se eu às vezes me deixar levar pela emoção no que eu falar, mas os russos destruíram propositadamente, cinicamente, imoralmente, de maneira criminosa, o drama teatro no coração de Mariupol. O número de vítimas ainda é desconhecido, mas um crime contra a humanidade, um crime de guerra. Hoje, quando o presidente Joseph Biden falou, eu assisti o discurso dele, antes ainda de ter-se a notícia desse crime, ele chamou o presidente Putin de criminoso de guerra, o que ele já estava certo por tudo o que aconteceu agora. E cada vez o criminoso aprofunda-se mais no genocídio contra o povo ucraniano. Esse ataque ocorre após semanas de derramamento de sangue e destruição total na sitiada Mariupol, com as forças russas lançando ataques implacáveis a hospitais, maternidade, casas, prédios de apartamentos onde moradias de civis e outros alvos não militares que até agora mataram cerca de 3.000 pessoas na cidade. Mais de 350 mil moradores ainda permanecem. A cidade tinha 430 mil moradores e 350 ainda permanecem. A cidade está sitiada e todas as vias de saída ou vias de acesso, podemos chamar assim, estão com minas. O exército, a horda assassina de Putin, colocou minas para imobilizar a população lá dentro. Essa cidade tem enfrentado quase que diários bombardeiros do assassino exército russo de Vladimir Putin. Esse teatro foram realizadas apresentações em russo, para você ver. Ele disse que lá ia defender o idioma russo, e nessa cidade de Mariupol fala-se majoritariamente o idioma russo. É um santuário no qual os moradores de Mariupol, agora durante a guerra, eles foram lá para abrigar-se, porque no subsolo ele é profundo, então pode servir de abrigo antibombas, onde tinha mais de 1.000 pessoas, na sua maioria mulheres com seus filhos. Serhiy Taruta, que é um político e foi governador dessa região, ele é ucraniano, em comunicado que ele publicou hoje, disse: o mundo é obrigado a ouvir os gritos, as vozes de gemidos do povo de Mariupol, que foram enterrados, e do que está acontecendo, o que aconteceu no teatro da cidade. Ele falou isso após esse acontecimento. Os russos bombardearam o teatro, onde se escondiam principalmente, disse ele, mulheres e crianças. Os corpos das crianças jazem todos aqui, jogados nesta trincheira estreita cavada, às pressas na terra congelada de Mariupol, ao som dos bombardeiros. Assim como os corpos, essa trincheira, essa vala, ela foi ampliada, porque já muitos daqueles que morreram no bombardeio da maternidade e outros também estão enterrados lá. Quero até dar um exemplo de outros casos que aconteceram agora também e porque ali a crise humanitária é grande. Inclusive no vídeo anterior eu mostrei para vocês um vídeo sobre isso. Mas eu quero falar também uma certa continuidade, não só disso que apareceu. A foto que vocês viram aí no início é a foto de como o teatro era antes e como o teatro é já em seguida após o bombardeio. Foi tirada hoje essa foto. Um menino chamado Kirill, de 18 meses, cujo ferimento de estilhaços na cabeça foi demais para o corpo, nele é um bebê com 18 meses, ele está naquela vala. Tem também o Ilia, de 16 anos, cujas pernas foram explodidas em uma explosão durante um jogo de futebol em um campo escolar. Ou seja, eles bombardearam a escola, na escola tinha um campo de futebol e o menino foi atingido, perdeu as pernas e morreu.
E também tem uma menina não mais de 6 anos, que estava vestida com pijama, com unicórnios de desenho animado, entre esses amados filhos da Ucrânia de Mariupol, que morreu por uma bomba, um míssil russo. Eles estão empilhados, junto com dezenas de outros, nessa vala comum nos arredores da cidade. Um homem também coberto por uma lona azul brilhante, sobrecarregado por pedras no meio, fio em ruínas. Uma mulher está enrolada em um lenço vermelho e dourado, as pernas juntas, amarradas nos tornozelos com um pedaço de tecido branco. Os trabalhadores jogam os corpos o mais rápido que podem, porque quanto menos tempo passarem ao ar livre, melhores serão suas chances de sobrevivência, porque as bombas assassinas de Vladimir Putin estão procurando gente para matar. Enfureceu-se o trabalhador que está ajudando a puxar esses corpos, chamado Volodymyr Bikovsky. Falou ele em russo, que é o idioma dele, puxando os sacos pretos enrugados de um caminhão. Disse ele: malditos sejam todos esses russos que começaram isso. Maldito seja Vladimir Putin. Mais corpos virão das ruas onde eles estão por toda parte do porão do hospital, onde adultos e crianças estão deitados esperando alguém para buscá-los. O mais novo ainda tem um corte umbilical anexado. Cada ataque aéreo e projétil que atinge Mariupol, incansavelmente, cerca de 1 por minuto, muitas vezes, ou seja, a cada minuto cai um projétil na cidade. Mas não um projétil de bala de fuzil, não. Esse projétil que eles chamam é um projétil de artilharia, de obus ou um míssil, né? Esse projétil leva a maldição de uma geografia que coloca a cidade diretamente no caminho da dominação do exército assassino russo, que está querendo exterminar com o povo ucraniano. Esta cidade, que é um porto marítimo do sul, que tinha 430 mil habitantes, como eu já tinha dito, tornou-se o símbolo da vontade do presidente russo, assassino Vladimir Putin, de esmagar a Ucrânia democrática, mas também de uma resistência feroz no terreno, de um povo patriota que não se rende, morre e está lá lutando. Parabéns, Mariupol. Nas quase 3 semanas desde o início da guerra na Rússia, 2 jornalistas da Associated Press foram a única mídia internacional presente em Mariupol. Eles que filmaram, fotografaram e narraram a queda da cidade, o caos e o desespero. A queda porque na situação que ela chegou, mas os russos ainda não conseguiram dominar a cidade. A cidade agora está cercada pela horda de Vladimir Putin, que estão lentamente espremendo a vida dela numa explosão de cada vez. Vários apelos por corredores humanitários para evacuar civis foram ignorados até que autoridades ucranianas disseram na quarta-feira que cerca de 30 mil pessoas haviam fugido em comboios de carros. Ataques aéreos e bombas atingiram a maternidade, como eu já fiz num vídeo sobre isso. O corpo de bombeiros, casas, uma igreja, um campo fora de uma escola para centenas de milhares, estimadas que permanecem simplesmente não há para onde ir. As estradas circundantes estão minadas e o porto bloqueado. A comida está acabando, para muitos já acabou, e os russos pararam as tentativas humanitárias de trazer a comida. Não deixa a comida passar. A eletricidade acabou e a água é escassa, com os moradores derretendo a neve para beber. Alguns pais até deixaram seus recém-nascidos na maternidade que foi bombardeada. Antes disso, talvez esperando dar a eles uma chance de viver em um lugar com eletricidade e água decentes, porque lá tinha luz, lá tinha água, era um dos únicos lugares da cidade. As pessoas queimam pedaços de móveis em churrasqueiras improvisadas para aquecer as mãos no frio congelante. Lá ainda está caindo muita neve. Temperaturas de menos 10, menos 15, menos 20 graus, chega a determinados dias. E também para cozinhar, para pouca comida que ainda existe. As próprias grades são construídas com a única coisa em abundância: tijolos escacos de metal espalhados pelas ruas de prédios destruídas. A morte está em toda parte em Mariupol. Autoridades locais contabilizaram essas cerca de 3 mil mortes no cerco, mas muitos corpos ainda não puderam ser contados por causa do interminável bombardeio que não deixa
o serviço ser feito. Eles disseram às famílias para deixarem seus mortos nas ruas, porque é muito perigoso realizar funerais. Muitas das mortes documentadas foram de crianças e mães, apesar das alegações da Rússia de que civis não foram atacados. Eles têm uma ordem clara para manter Mariupol como refém, na minha opinião. Zombar dela e bombardeá-la constantemente. Isso, inclusive, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Algumas semanas atrás, o futuro de Mariupol parecia mais brilhante. Se a geografia determina o destino de uma cidade, Mariupol estava no caminho do sucesso, com suas prósperas usinas de ferro e aço, um porto de águas profundas no Mar Azov e alta demanda global por ambos. Mesmo as semanas sombrias de 2014, quando a cidade quase caiu nas mãos dos separatistas criminosos, que são pseudo-separatistas, que são soldados russos e soldados do grupo Wagner, que tomaram Donetsk e Luhansk, travaram violentas batalhas de rua para conquistar Mariupol, não conseguiram e desapareceram na memória. E assim os primeiros dias da invasão agora tiveram uma familiaridade perversa para muitos moradores. Cerca de 100 mil pessoas foram embora naquela época, em 2014, enquanto ainda podiam, de acordo com Serhiy Orlov, vice-prefeito da cidade, mas a maioria ficou parada, imaginando que poderia esperar o que viesse a seguir no momento atual. Eventualmente, seguir para o oeste, como tantos outros, mas os russos não estão dando essa oportunidade, essa liberdade para ninguém abandonar a cidade. A cidade virou refém e seus moradores viraram prisioneiros da horda assassina de Vladimir Putin, que não é exército, não é uma tropa regular decente. São assassinos, ele está trazendo mais assassinos da Síria, da África e da Chechênia. Faço minhas as palavras do presidente Joe Biden. Putin é um assassino. Todos o que vocês viram que eu relatei hoje, que eu tenho relatado nos meus vídeos anteriores, não dá para pensar diferente, porque, sem dúvida nenhuma, ele está a fazer assassinatos, está matando crianças de 16 anos, de 18 meses, recém-nascidos, está matando como? Com bombas, com granadas, com mísseis, está tirando isso em cima de hospitais, de residências, de maternidades, de escolas, de campos de futebol de crianças, etc. Então, não dá para pensarmos diferente dessa criatura. Não é um ser humano. Um ser humano não agiria assim. Não é ortodoxo. Um ortodoxo não agiria assim. Ele é um ortodoxo de fantasia. Vai à igreja nas datas festivas e faz de conta que acredita em Deus. Uma pessoa que acredita em Deus pode ser evangélico, pode ser ortodoxo, pode ser grego-católico, pode ser do rito católico romano, qualquer rito. Não é uma pessoa de Deus, porque está em nome de qualquer besteira como ele, com falsas narrativas, assassinando. Como eu mostrei para vocês agora. Atirar num teatro e na sexta-feira atirar em hospital psiquiátrico, em maternidade. Hoje tinha 1000 crianças no subsolo daquele teatro, ainda não contabilizaram os mortos. Então não é uma pessoa normal. E Mariupol leva uma desvantagem, ele fica justamente uma série de coisas boas que esse porto, essa cidade tem, como eu já relatei. Ele fica entre a região de Donbás, a 10 quilômetros, onde estão esses pseudo-separatistas, e a península da Crimeia. Então os russos querem tomar ali para ter um controle absoluto do Mar de Azov e da rota por terra da Rússia até a Crimeia. É isso que eles querem. E para isso, se tiver que matar recém-nascidos, idosos, quais idosos forem, ele vai fazer. Esse é Vladimir Putin, o genocida. Esse é Vladimir Putin, o criminoso. Talvez muitos não gostem, não sei se o YouTube vai gostar do que eu estou dizendo, mas é a realidade. Joe Biden disse isso, chamou-o de assassino. E ele está fazendo essa sequência de assassinatos diariamente. Na capital da Ucrânia, hoje, Kiev, atacaram 4 edifícios grandes, gigantes de moradia, morreram dezenas de pessoas hoje. Além de outras cidades, todas estão sendo atacadas. São criminosos. Criminosos e querem trazer mais parceiros criminosos da Síria e da África e da Chechênia para ajudar a cometer esses crimes. Isso é imperdoável.
Desculpem a minha emoção, desculpem essa minha... Mas, de fato, isso não é uma coisa normal. Tem pessoas que dizem, olha, ele está destruindo laboratórios, né, de armas químicas. Tudo mentira. Essas crianças eram pesquisadores de laboratório, onde ele jogou as bombas. Não. Ele está lutando contra esse movimento globalização no mundo. Ele é anti-globalização. Putin não é anti-nada. Putin só tem a favor de uma coisa, a favor dele e do poder absoluto dele. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Deem um like se você assistiu até aqui, tenho certeza que você gostou. Compartilhe com suas redes sociais e, principalmente, ajude o canal a crescer. Conto com você para inscrever-se no canal. Inscreva-se no canal. Deus abençoe a Ucrânia, é uma coisa que eu peço sempre nas minhas orações e convido a pedir isso também. Peço também que Deus sempre abençoe o Brasil, sua gente, seu povo maravilhoso. É essa a nossa terra que nós amamos. Que abençoe a humanidade para que não haja uma terceira guerra mundial e que a guerra na Ucrânia acabe. Reze pelas almas dos mortos ucranianos, sejam crianças, militares, adultos ou idosos. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.